Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. A gente é saco de pancada há muito tempo e aceita. Porrada da esquerda, porrada da direita. É tudo flagrante, novas e velhas notícias. Mentiras verdadeiras, verdades fictícias. Polícia prende o bandido, bandido volta pra pista. Bandido mata o polícia, polícia mata o surfista. O sangue foi do Ricardo, podia ser do Medina, podia ser do seu filho jogando bola na esquina. Morreu mais uma menina que falta de sorte. Não traficava cocaína e recebeu pena de morte. Mais uma bala perdida, paciência. Pra ela ninguém fez nenhum pedido de clemência. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Nós estamos aqui realizando mais uma edição do nosso podcast Papo Reto. E hoje com o nosso convidado, o nosso vereador Anderson Moratório, que vai falar um pouco da sua atividade, né, ao longo desses praticamente 4 anos, à frente desse trabalho que ele vem desenvolvendo no nosso município legislativo, mas também fazendo parte de uma comissão muito importante, com o tema que hoje é o foco nosso, que aqui nós vamos debater, que é a educação pública, tanto na esfera municipal quanto na esfera estadual. A ideia dessa proposta do podcast é justamente esclarecer a sociedade, falar dos problemas que nós temos enfrentado ao longo desses anos, mas, acima de tudo, propor soluções, respeitando a nossa atual gestão, mas não podemos calar diante dessa mazela que, infelizmente, o descaso que a nossa educação vem sendo tratada nos últimos anos. E faço aqui a palavra ao nosso vereador. Seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, por fazer parte desse momento tão importante que é a proposta do Papo Reto, aproximar todos que estão diante dessa condição pública da sociedade, esclarecendo ao povo de forma direta, sem rodeios, com palavras que possam, de fato, agregar valores para a vida de todos os cidadãos da nossa cidade. Seja muito bem-vindo, uma boa noite. Muito obrigado. Muito boa noite, Oliveira, a todos aqueles que nos acompanham pelo podcast, a toda a tua equipe. Primeiro, eu me sinto honrado pelo convite, muito obrigado. Parabéns por toda essa estrutura, muito bacana. E, acima de tudo, além da estrutura física, né, mas desde a concepção do projeto, né, até a missão de que, de fato, é o programa, que é, de fato, esse papo reto, direto, né, de tratar de assuntos tão importantes, né, da nossa sociedade, de construção de política pública, de um debate bem direto, franco, mais do que apresentar os problemas que enfrentamos no dia a dia, é discutir sobre as soluções e apontar caminhos. Ok? Bom, primeiramente eu gostaria de deixar todos informados que a minha formação, para que eu pudesse estar hoje aqui diante conversando com o nosso vereador e tratando desse assunto tão importante, é de um representante legítimo que esteve 3 anos consecutivos à frente do Conselho de Educação e, como membro daquele conselho, ocupei a cadeira de presidente da Câmara de Legislação e Normas, onde nós legislamos bastante num período muito crítico para a nossa cidade, que foi a Covid, onde nós tivemos muitos desafios a enfrentar para algo novo em todo o país, mas que nós temos aqui a debater a questão do que a Covid, esse período, trouxe de bom e de ruim para a nossa sociedade, para a nossa comunidade escolar. Bom, vereador, eu tenho alguns dados aqui e hoje nós temos aqui Paraupebas, que está próximo de completar 36 anos, e a comunidade escolar ela possui 26 unidades de educação infantil, 47 unidades de educação fundamental, 3 do CEPEJA e 1 unidade de educação especializada. Nós temos hoje uma comunidade escolar com mais de 50 mil alunos matriculados e um quadro de professores na educação básica de 1, com 1.270 professores, e na educação básica 2, com 574. A gente já começa falando desse período. A gente estava falando agora há pouco da emancipação. Paraupebas,
vai completar 36 anos. Mas a sensação que eu tenho, eu estou aqui há praticamente 20 anos nessa cidade, é que parece-me que a educação foi repassada para o município ontem, porque é um amadorismo tão grande, é uma falta de competência na gestão, por conta de que são dados existentes. Se sabe que todos os anos a comunidade escolar tem um crescimento. Se é fato que tem que fazer a gestão da escola, por que que todos os anos os problemas são os mesmos? Transporte, estrutura das escolas, uniforme, materiais didáticos, merenda, né? Então, eu queria entender, o senhor que já está prestes a finalizar o seu primeiro mandato, né? É isso? Na verdade, temos 1 ano de mandato, estávamos como ok. suplente. Em fevereiro agora desse ano, dia 15, completamos 1 ano de mandato. 1 ano. Pronto. Mas já deu tempo de o senhor se inteirar, Sim, de estar a fundo, até porque o senhor não chegou agora. O senhor já vem acompanhando todo esse processo ao longo de uma vida e como educador também, que eu sei que o senhor é. Então, o senhor consegue entender isso e traduzir isso para a sociedade? Por que que esse município, que vai completar 36 anos, ainda não conseguiu, ao longo de mais de 2 décadas, montar uma estrutura e estar preparado para iniciar o ano letivo? Oliveira, nós temos um problema muito sério, né, tratando-se de educação do nosso município. Eu cheguei aqui em 96, né, vim para trabalhar numa escola particular, isso no Colégio Método, sou professor de educação física, comecei meu trabalho aqui em 96 dentro da área da educação. Logo em 1997 eu fui chamado e convidado para fazer parte do quadro da antiga Fundação Municipal de Educação, como coordenador do setor de educação física, trabalhando com capacitações para aqueles professores que saíam do magistério para ministrar atividade recreativa nas escolas. Sou efetivado desde 98, então conheço, de fato, a realidade da educação. Sei o quanto é desafiador um município com essas características. E ao longo do ano a gente vem acompanhando uma equipe técnica que vem trabalhando muito, estudando muito, que são os professores, né? Mas a gente tem um problema muito sério em relação quando se trata de gestão. Nosso município tem uma característica muito especial. No último censo, nos últimos 10 anos, nossa população aumentou em mais de 100 mil habitantes, desculpe. Mais de 100 mil habitantes. E com isso é lógico, é evidente, que tem que se acompanhar a estrutura que se deu suporte a isso. E como você bem disse, isso é uma característica da nossa cidade. Então, é preciso que se tenha uma gestão voltada para isso. E mesmo com grandes desafios, o nosso município tem condições de superá-los, de enfrentá-los. Porque o que nos falta aqui, e no meu entendimento, como professor da área, como profissional que trabalhei tantos anos na educação, como gestor que já fui, e hoje como vereador, nosso grande problema aqui chama-se gestão. Esse que é o grande problema. Nós temos disponibilidade orçamentária, temos grandes desafios, mas nós temos como enfrentá-los. Então, esse que é o grande desafio. Diante desse cenário, o que a gente tem visto ao longo desses anos é justamente um gasto público muito alto. Sim. E um desserviço para a comunidade. Enquanto conselheiro o que eu mais escutava dos meus colegas nas sessões que a gente realizava era de que o aluno era um cliente, né, do sistema. E esse cliente precisava ser atendido, bem assistido. Então, esses números que a gente tinha acesso naquela época nos assustavam. Desde o transporte escolar, nós temos aí empenhos e valores pagos que são de conhecimento público, né, que estão justamente aí no portal da transparência. São valores, desde 2020, que passam da casa de 20 milhões, depois nós tivemos 23 milhões, 19 milhões, 62 milhões, empenhos pagos entre 22 e 23, mais 26 milhões, notas em 2022 de 1.551.000. Então, a gente vê aí que esse custo que pesa para o honorário público
não se reflete numa educação de qualidade. Não se reflete. E é isso que a gente não entende. Para onde é que vai todo esse dinheiro? O senhor consegue hoje ter essa clareza? Como é que está esse orçamento que foi aprovado na Câmara, né? Que é justamente um planejamento do que será gasto ao longo desse ano, em valores, o que é destinado para a folha de pagamento, porque a gente escuta muito se defender dessa forma, e valores que são, de fato, disponíveis para investimentos. Sim. Porque tem despesas fixas, que são aquelas que a gente já sabe que de manutenção da estrutura. Que existe, normal. E tem aquelas que são fatores como quando surgiu a Covid, sim, se teve que comprar álcool, luva, máscara, uma série de materiais que não estava orçado. Mas a gente tem aqueles custos fixos que são gastos, né? E a gente quer entender como é que é feita essa matemática, o valor que é repassado, quanto % é destinado à folha, e esse valor que sobra não seria suficiente para que a gente conseguisse ter um ensino de qualidade? Sim, com certeza. Para clarear mais a nossa conversa, eu vou falar sobre a nossa projeção orçamentária para esse ano e o que foi gasto nos últimos 3 anos dessa última gestão. No exercício 2021, 2022 e 2023, foram gastos, e eu falo a palavra gastos, e não investidos, porque a educação merece ter investimento e não gasto. Tudo que se coloca dentro da educação deveria ser tratado como investimento, mas foram gastos mais de 1,5 bilhão nesses 3 anos de exercício. Então, é um valor muito alto. É claro que dentro desse orçamento tem a folha de pagamento, né, tem um custeio da máquina, da estrutura da própria secretaria, mas é um valor muito alto, muito maior do que milhares de municípios em nosso país. Uma única pasta, né, ser gestora e um ordenador e pagar, né, mais de 1 bilhão em 3 anos de exercício. Então, é um valor muito alto. Para este ano, nós temos uma previsão orçamentária de mais de 600 milhões para o exercício de 2024. Este sim é uma previsão. Os anos anteriores foram executados, né? Teve disponibilidade financeira e foi executado. Então, ano passado, 2023, tivemos, dentro da disponibilidade orçamentária, mais de 230 milhões para investimento. E nós temos uma realidade que contrasta muito com esses números. Como nós temos um orçamento, uma disponibilidade financeira, uma execução financeira desse valor, né, desse vulto, e nós temos problemas básicos estruturais, como você bem disse, né, de infraestrutura básica, de telhado comprometido, de alunos sem aula, né, de estrutura precária, né, para os profissionais trabalharem, com problemas sérios em relação à merenda escolar, transporte escolar, a questão do kit, né, dos alunos, de uniforme escolar, que não vem sendo entregue há bastante tempo. Então, assim, a questão é gestão, não é disponibilidade orçamentária, nem disponibilidade financeira. Então, na última sessão, nós colocamos um requerimento para que a gente pudesse compor na Câmara Municipal uma comissão parlamentar de inquérito, para que, de fato, a gente pudesse jogar luz sobre a gestão da Secretaria de Educação, porque, na verdade, esse é o nosso papel, de investigar, né, de fato, o que se tem hoje de disponibilidade orçamentária e financeira e o que é entregue, de fato, lá na ponta para o cidadão e, principalmente, para os mais de 52 mil alunos da nossa cidade. Então, é preciso, de fato, jogar luz sobre essa gestão. A minha visão como pai, e meus filhos estudaram e continuam estudando no ensino público. E o que eu senti na pele, enquanto conselheiro, porque eu tinha uma visão e uma percepção de fora, como pai de aluno. Quando eu entro e passo a conviver com esse sistema, eu começo a ver que a questão não é pluralmente política, mas é vontade e competência para fazer. E ali eu me propus, para quem não sabe, o único conselho que eu conheço hoje, dentro desse município, que não recebe nada para trabalhar, é o Conselho de Educação. É o chamado GETOM, que está previsto na lei. Mas aqueles servidores que já são servidores, como são representatividades da Secretaria, do Poder Municipal, que são 3 cadeiras lá dentro, eles, por ter vínculo com o governo, não recebem.
Do outro tem o sindicato, que também são 3 pessoas, também não recebem, porque têm vínculos. Agora, os responsáveis que representam os pais dos alunos, que eu fazia parte dessa parte, deveria receber. Então, a gente nunca recebeu, ia para ali como voluntário. Mas a gente entende que o papel do Conselho de Educação no município é meramente ilustrativo. Ele é consultivo, mas ele nunca chegou a ser, dentro desse município, consultado para nada. Os documentos chegavam prontos para ser aprovados e assinar. E ali o senhor vê o seguinte, o Conselho se divide em 3 partes. A gestão pública, através dos seus representantes legal, previsto na lei, do sindicato, que é a categoria de classe, dos professores e dos pais. E ali, o que a gente via era o seguinte, a categoria dos pais foi corrompida. Infelizmente, fizeram uma proposta de emprego e o pai que aceitou se viu impedido de votar contra o governo. Então, por mais que eu me posicionasse contra, que muitas vezes eu me posicionei contra as medidas, as decisões, eu só tinha apoio do pessoal do sindicato. E era o meu voto contra, com mais 3 do pessoal do sindicato. Fazíamos 4. Por outro lado, eu tinha 3 que representavam o governo, que já estava acordado que era para aprovar, e mais 2 pais que votavam com o governo. Descaradamente, coisas absurdas, feitas na calada, a toque de caixa, empurrando com ela abaixo. E eu só conseguia travar as coisas quando era um assunto de legislar, porque aí era a minha Câmara, eu como presidente travava, mas não travava porque eu não quisesse o bem da sociedade, da comunidade escolar. Eu travava porque era algo impróprio, indecente e até criminoso. Mas, infelizmente, a gente era voto vencido. Voto vencido. Nós não conseguíamos aprovar nada. E a educação é feita até hoje com o conselho dessa forma. A gente, como conselho, não era convidado nem para o nascimento da cadela, que era do vigia da escola. A gente não tinha representatividade nenhuma, a gente ficava sabendo depois dos fatos acontecidos. E dentro desse processo, a gente se pergunta, vereador, como é que ficam os órgãos fiscalizadores? Aonde é que está o Ministério Público? Aonde é que estão os nossos colegas, os seus colegas vereadores? Porque isso não pode somente nós, pais, que utilizamos o sistema, ver, ouvir, e isso não chegar dentro da Casa de Leis, isso não ser visto pelos nossos vereadores, de não haver uma cobrança, de não haver um sistema de forma que pare isso. O que o senhor, como o senhor vê essa questão que eu estou tocando, que eu sei que é sensível para o senhor, porque são seus colegas, e eu não quero aqui de forma nenhuma lhe colocar numa condição desconfortável, mas a fiscalização do processo, o senhor faz parte de 15 colegas dentro da Câmara. Eu sei que o senhor sozinho não faz verão, né? Por mais que o senhor tenha 2 ou 3 colegas que lhe acompanhem, mas a maioria prevalece, não é isso? Sim. E como é que o senhor consegue hoje ver tanta coisa errada e não conseguir um apoio legal para exercer esse trabalho? Bom, primeiro, a construção de política pública, ela é fundamental com a participação de todos. Eu acredito que se construir uma política pública de educação, o Conselho deveria estar na mesa de todas as conversas, né, de toda a construção, porque ela é a voz direta lá da comunidade. Então, eu lamento por essa forma de condução, né, de construção de política pública, é lamentável. Dentro da Câmara, né, assim como esteve à frente do Conselho, cada um faz o seu papel e é responsável pelo seu voto. Eu faço a minha construção desde quando cheguei à Câmara, dentro do meu entendimento de construção de política pública. E cada colega faz o seu voto, faz a sua defesa. E é claro e evidente, deve e tem que prestar conta à sociedade. A gente espera que a sociedade esteja atenta a esses debates. Colocamos algumas pautas importantes na Câmara Municipal e que, infelizmente, não tivemos aprovação. Colocamos uma moção de repúdio há 2, 3 semanas atrás, a gestão da Secretaria de Educação, e infelizmente não foi aprovada. Assinamos junto com um colega uma convocação do secretário de obras para que ele pudesse ir à Câmara, que eu acho que é um local
perfeito para que se possa dar luz à sua gestão, ao seu trabalho, é um funcionário público e deve prestar conta em relação a isso, mas infelizmente não foi aprovada. Colocamos um requerimento para a abertura na Câmara Parlamentar de inquérito de uma CPI para tratar sobre a gestão da educação. Cada vereador se responde pelo seu voto, né? E também responde junto ao cidadão de bem, né? A avaliação do cidadão de bem é fundamental. Nós só melhoramos a política pública por meio da política, não tem outra ferramenta, né? E a política é como ela é, não é como a gente sonha, como ela almeja. Então nós temos que trabalhar para melhorá-la. Não existe como melhorar, né, a política se não for por meio, né, da sua representatividade. E essa avaliação tem que ser feita. Ainda bem que temos prazo de validade, né? Acho que todo mandato tem que ser, de fato, avaliado pelo cidadão e sim, dar continuidade ou não. Mas é um processo de construção e, infelizmente, né, é um processo lento, moroso e que pagamos um preço caro, principalmente na ponta, com a falta de política pública, seja na educação, seja na saúde, seja na infraestrutura. Então, por isso que é importante, às vezes a gente conversa, a gente roda muito e conversa com muitas pessoas, e quando vai falar de política, e as pessoas têm uma aversão muito grande, né, aos políticos. Eu mesmo, né, demorei muito para colocar meu nome à disposição do processo eleitoral. Coloquei apenas em 2020, porque sempre fui muito técnico, né, e sempre, não é possível, a gente faz o nosso trabalho, faz a nossa parte, não é possível que não enxergue, né, esse projeto, esse trabalho. E, na verdade, as decisões, Oliveira, são políticas. Se der para conciliar, e é cruel a gente falar isso, né? Se der para conciliar o técnico e o político, beleza, vamos rodar, né? Mas, se não, as decisões são políticas e nem sempre as decisões são muito republicanas. Os interesses não são muito republicanos. E quem paga é a população, com a falta de serviços nas mais diversas áreas. Então, é importante o processo político. Estamos aproximando de um processo político. É importante cada vez mais o cidadão saber de fato o peso e a força que tem seu voto. E a gente tentar fazer a nossa parte, construir e dar a nossa contribuição da melhor maneira possível, dentro do que a gente enxerga que seja o caminho. O senhor tocou no outro ponto muito delicado e importante, que é justamente a questão da força da sociedade, do povo. Sim. Não é? Eu lembro, o senhor me fez lembrar de eu tinha dado posse naquele ano, quando eu assumi e tomei ciência do que era ser conselheiro. A partir do momento que eu tomei posse, eu pensei que quando a gente se tornasse conselheiro, a gente teria autonomia, né, de fiscalizar, de impedir e mudar. Mas ali a gente foi informado que não era bem assim. E ali já chegou o primeiro problema para ser tratado. Era uma escola no bairro Nova Carajás, que estava tendo problema com eletricidade. As centrais não funcionavam, já tinha a criança ou professor desmaiado na sala. As crianças estavam passando. E eu vi que ali ficou um jogo de empurra. Olha, eu não posso ir porque eu tenho compromisso, mas é bom alguém ir daqui. Ninguém foi. E aí eu me pronunciei, eu quero ir. Eu me candidatei, eu fui eleito para representar e eu vou lá. E quando eu cheguei nessa escola, já estava a discussão formada. Estavam professores ameaçando greve, se não resolvesse o problema, e os pais de alunos. E eu entrei, fiquei ali no canto, sentado, observando tudo, e quando nos apresentaram, eu fui para frente, e me apresentei e perguntei, levanta a mão para mim aqui, quem é professor? Levantaram uns 3 ou 4, aquela sala de aula lotada. E o restante, pais. Eu falei, então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sou do Conselho de Educação do município, assumi hoje pela manhã e já estou aqui na minha primeira atividade. Eu queria fazer uma proposta para vocês. Eu acabei de ouvir os professores dizer que querem fazer greve, mas o governo está pressionando. Vamos fazer o seguinte, se vocês estiverem de acordo, a gente resolve isso aqui agora. A partir de amanhã, não mande seus filhos para a escola. Vamos declarar greve de pais. As crianças não vão vir. Eu sei que quem está nos ouvindo vai lembrar desse dia, quem é daquela comunidade. Porque foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. E um problema que não é resolvido há anos, em 2 dias resolveram. Eu lembro que a Secretaria de Obra mandou colocar um poste, a Equatorial colocou o transformador
trocaram todo o sistema de alimentação e voltou a funcionar. Com 2 dias, as aulas voltaram, mas paralisaram as aulas. Então, isso quer dizer o quê? Eu deixei um recado para a sociedade. Tudo é possível. Se vocês se unirem, se fortalecer e apoiar aquele profissional, aquele legislador, aquele político que quer fazer um trabalho sério, que quer combater os desvios. Porque a gente entra numa situação que o ônus da prova é de quem acusa. Então, quando eu digo que existe corrupção, aí eu lhe digo, o senhor tem um poder muito grande sobre isso. Porque, olha, se o senhor solicitar que a Secretaria de Educação faça um ofício solicitando que ela encaminhe todas as contas do período relacionado ao transporte escolar, a merenda. Eu sei que eles vão lhe mandar caixas e caixas de papel, porque o intuito deles não é mandar e-mail eletrônico não organizado, porque o intuito deles é de desmotivá-lo com aquele bando de papel, ter que cruzar as informações, tudo embaralhado, desistir. Mas se o senhor tiver uma equipe, profissionais dedicados, envolvidos no processo e com conhecimento a fundo, o senhor vai identificar como legislador os desvios. O senhor vai apontar quem são os responsáveis. E aí eu quero ver o papel do Ministério Público. De fato, afastar essas pessoas, fazer com que o valor desviado seja repatriado e que isso se torne um ato para que a sociedade nunca mais permita que atos dessa forma aconteçam. Porque não dá mais. Eu assisto às sessões da Câmara e eu vejo que nós temos hoje uma guerra não contra a fake news. A nossa guerra é contra as narrativas. Tem uma narrativa da esquerda e uma narrativa da direita. E o povo está no centro, no meio disso tudo, e fica pondo dúvida. Será que o legislador está criticando porque não está tendo benefícios, não está sendo assistido, atendido? Porque é isso que estão dizendo o pessoal da esquerda. E aí, será que aquilo que o vereador está denunciando, está acusando, é tão simples? Quem não deve, não teme. É óbvio que o ônus da prova é quem está acusando. Mas se eu não devo, eu me coloco à disposição de ir prestar conta. Se não quer prestar conta, se não quer entregar a documentação, se não quer estar ali para prestar os esclarecimentos, aonde a fumaça, fogo. Isso me desculpe, mas a sensação que eu tenho como cidadão, que pago meus impostos, e muito bem pago, e sei que esse dinheiro deve voltar para nós como serviços de qualidade, e hoje não tem, a gente está sendo lesado. Então, a sociedade tem que se unir ao senhor, aos demais colegas dali que querem, seus colegas que querem também moralizar, mas me desculpe. Mas o que eu vejo nas sessões da Câmara que eu assisto é que tem muita fala e pouca ação. Então é isso que eu queria de fazer esse questionamento. Bom, vereador, agora a pergunta é a seguinte. Eu vi que o senhor já fez uma moção contra a atual gestão da educação. Vamos falar de gestor e não de pessoas. Né? Ele está desempenhando um cargo. O senhor não teve apoio dos seus colegas. Nós vimos pela transmissão e para quem estava presente que o senhor também fez um outro requerimento para que houvesse o comparecimento dele para prestar esclarecimentos e, por último, a solicitação de uma CPI para apurar os fatos. Eu vejo que o senhor está no caminho para querer provar a sua verdade. Como eu disse, nós temos narrativas diferentes e a sociedade precisa entender. E nada melhor para uma narrativa do que os fatos. Falam mais forte do que as palavras. Mas eu vi que também o senhor não teve apoio dos seus colegas. E isso me entristece muito. Porque a sensação que nós cidadãos temos ao ver isso é que o legislativo está blindando o poder executivo, que não é o papel dele. O vereador ele vem para legislar, fiscalizar e fazer com que o poder público aplique da melhor forma os recursos arrecadados. Mas o que a gente tem visto é isso.
Qual é a sua aproximação, já que o senhor tem uma luta aí, onde já 3 rounds e o senhor tem perdido? Bom, primeiro que eu lamento muito, né, não ter sido aprovado uma moção de repúdio a uma gestão que a gente vê na prática que não é satisfatória, que não atende em especial a população. Lamento muito não ter sido aprovado e falamos de gestão e não de pessoas, como você bem disse. Há uma clara evidência na prática, na realidade, entre o que nós temos de serviço prestado dentro da Secretaria Municipal de Educação, que é extremamente falho. Isso é uma questão de gestão, não é disponibilidade orçamentária nem financeira. Lamento muito. Lamento também não termos aprovado assinaturas, colhido assinaturas suficientes, né, porque o regimento interno diz que são no mínimo 5 assinaturas, para darmos entrada numa composição, né, para se montar uma comissão parlamentar de inquérito, fazer uma CPI, que a intenção é justamente jogar luz sobre a gestão. O fato que nós temos, a realidade que nós temos é que nós temos uma gestão falha, porque nos últimos 3 anos nós temos executados, 2021, 2022, 2023, mais de R$1,5 bilhão de reais. Temos uma previsão orçamentária para 2024 de mais de R$600 milhões. Então, é uma falha grave da gestão, porque nós vemos na prática, no dia a dia, problemas de infraestrutura, merenda escolar, transporte escolar, equipe sobrecarregada. Então, isso é uma questão de gestão. E eu falo sempre, e gosto sempre de frisar as minhas falas, nós temos uma equipe técnica muito, muito competente, muito compromissada. Professores, professoras, diretores, equipe técnica da própria Secretaria de Educação, mas temos um problema sério administrativo. E eu lamento, né, que nem a moção e muito menos a CPI tenha sido aprovada. Nós iremos continuar com esse trabalho, iremos continuar fazendo nosso papel de investigação, de cobrar, né, de fato, de levar luz sobre isso. E nós vamos usar os instrumentos que nos cabe hoje enquanto vereador. Nós fizemos indicações, participamos de reuniões, fizemos requerimentos, fizemos moção, fizemos um requerimento de entrada de CPI e nós vamos continuar usando os instrumentos legais que nós temos dentro da Câmara. Nós iremos fazer requerimentos, solicitar documentações, a partir daí, né, comparar, né, e colocar entre o que é feito, o que nós temos de contrato, o que é medido, o que é pago e o que é entregue na ponta para a sociedade. Esse é o nosso papel. Então, nós iremos continuar com o nosso trabalho. Muito obrigado. Eu chamo a sua atenção agora, nós vamos assistir a um vídeo. Ele é antigo, porém, o que trata nesse vídeo é bastante atual. Corrupção na máquina pública. Eu peço a sua atenção aqui para a gente assistir e depois a gente comenta em cima. E agora nós vamos falar de um assunto muito sério. Em Parauapebas, no sudeste do estado, a Polícia Federal prendeu hoje 6 pessoas suspeitas de fazer parte de um esquema criminoso de fraudes na Secretaria de Educação do município. O prejuízo com as fraudes pode ultrapassar os R$7 milhões, segundo a Polícia Federal. A secretária municipal de Educação está entre os presos. Nós vamos agora conversar com o repórter Márcio Novaes, que tem mais informações. Ele está em Marabá, para onde foram levados esses presos. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Olha, além da secretária municipal de Educação de Parauapebas, outras 5 pessoas foram presas. 4 servidores da secretaria, o ex-secretário adjunto de Educação do município e um empresário de uma empresa de transportes. Ele foi preso em Canaã dos Carajás. De acordo com a Polícia Federal, se trata de uma organização criminosa composta por empresários e servidores públicos, formada exclusivamente para desviar recursos do transporte escolar. Segundo a Polícia Federal, o esquema funcionava desde 2013 e acontecia na contratação de empresas para realizar o transporte escolar de estudantes na zona rural de Parauapebas. De acordo com as investigações, a secretaria dispensou por 2 vezes o processo de licitação e contratou 2 empresas para prestar o serviço. Uma delas, inclusive, do ramo da construção civil. Outro problema é os valores pagos, que eram altos demais. A primeira empresa contratada teria recebido adiantado por 2 meses de trabalho cerca de R$4 milhões. Esse esquema já vinha sendo investigado pela Polícia Federal desde o ano passado, quando em setembro do ano passado a Polícia Federal apreendeu na sede da Secretaria Municipal de Educação muitos documentos. A Secretaria de Educação funciona no mesmo prédio da Prefeitura de Parauapebas. Segundo a Polícia Federal, as 2 empresas foram contratadas em 2013. E
Para justificar a prestação de serviço, essas empresas usavam até motos, que nos documentos apareciam como se fossem micro-ônibus. Um outro detalhe que chamou a atenção da Polícia Federal foi as planilhas das rotas desses veículos, que também eram alteradas. Segundo a Polícia Federal, isso porque a Prefeitura paga por quilometragem. Ainda falta ser cumprido um único mandato de prisão, que é justamente do dono da construtora. E ainda só finalizando, segundo a Polícia Federal, os presos nessa operação vão responder por integrar organização criminosa, fraudes em licitação, falsidade ideológica, peculato e apropriação indébita previdenciária. Priscila. Obrigada, Márcio Novaes, pelas informações. Esse vídeo ele mostra para que a sociedade desperte. Eles estão mostrando tudo o que estão fazendo e como está a nossa cidade, como está a educação, a forma como ela vem sendo tratada. O senhor disse muito bem, nós temos um excelente corpo docente, profissionais de primeira linha, com quem eu lidei com alguns deles há alguns anos, e posso assinar embaixo o que o senhor disse. Mas o que nós temos, de fato, presenciado é uma omissão do Poder Legislativo e blindando o Poder Executivo, né? E essa história de que o prefeito não tem culpa porque não sabe, me soa muito estranho, porque quem está fazendo isso é alguém que ele nomeou, e ele tem acesso a essa pasta, as informações, e com certeza é sabedor. Então isso é um crime que está acontecendo, o senhor tem trazido isso à tona, e práticas continuam as mesmas, só mudaram os meios operantes. Mas tudo que está sendo dito aí a gente está vendo. Empresas, dispensas de licitação, valores exorbitantes e serviços que não aparecem. E muito me entristece porque o gestor, em campanha, passou nas escolas dizendo que quando voltasse aquela merenda de bolacha e suco acabaria. De fato, acabou. Hoje tem arroz e feijão, sem acompanhamento, ou bolacha com água. Isso parece que parte da sociedade esquece. E a gente aqui não pode deixar passar em branco que essa idolatria de políticos, essa questão de curral eleitoral ou de um político de estimação, isso tem que ter fim. Senão nós não vamos conseguir virar essa página e mudar. O que o senhor tem a dizer sobre essa matéria, sobre tudo que a gente tem discutido nesse dia de hoje aqui? Bom, é lamentável, né? É lamentável de assistirmos uma matéria, né, há mais de 10 anos atrás, e hoje nós enfrentarmos os mesmos problemas em relação específico à educação e à gestão como um todo, nas várias áreas, seja na saúde, seja na infraestrutura, temos problemas sérios. O que nós temos é uma má gestão do recurso público, isso é fato, isso é notório, isso a gente acompanha na prática. A gente vê pelas redes sociais, pais e mães, cidadão de bem, pedindo socorro a todo momento. Então, o que nós colocamos em relação a um requerimento da implantação da CPI, o que nós temos já a certeza é que nós temos uma má gestão, uma má aplicação do dinheiro público. Agora, a CPI, a missão dela é averiguar isso aí, de fato. Se temos irregularidades, é comprovar, né, se há fraudes, se há irregularidades. Então, este é o papel da CPI. Em nenhum momento nós queremos fazer alguma acusação pessoal ou leviana, acima de tudo, em absoluto. Por isso a necessidade de uma CPI, para que a gente possa realmente levantar dados e investigar. Este é o nosso papel. O julgamento é um outro poder, mas o nosso papel, enquanto legislador, temos que fazer nesse sentido. Então é lamentável que hoje a gente ainda tenha esses problemas no município que aprova e aprovamos, né, uma previsão orçamentária para esse ano de mais de 2 bilhões de reais. Então, eu lamento muito ontem pela sessão, da forma como ela foi conduzida, da forma como e eu respeito cada um, eu respeito os colegas, cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem o seu voto, cada um tem o seu projeto, mas eu lamento muito de uma pauta tão importante quanto essa, que é a educação, e no momento da nossa fala, se transformar a tribuna num palanque eleitoral. Não é momento para isso. Nós temos que discutir problemas sérios que enfrentamos no dia a dia nessa cidade. E aquela casa tem esse papel. Não é um palanque político. Nós teremos um momento político eleitoral mais à frente.
Eu espero e torço e rogo que a população acompanhe de fato, né, os trabalhos que estão sendo feitos dentro da Câmara. Chegamos no momento ápice da democracia, que é o direito ao voto, o direito que o cidadão tem de escolher os seus representantes. Nós temos que ter muito cuidado para não termos a perpetuação aí de mais de 10, 15 anos, 20 anos, de um sistema, de uma gestão que não realmente leva lá na ponta a construção de uma política pública. Temos que ter cuidado para não termos, mais uma vez, uma velha roupa nova. O mesmo modus operandi, sem a preocupação de construir uma política pública de fato. Seja dentro da estrutura, dentro da saúde, dentro da educação, dentro do esporte, dentro da cultura, enfim. Dos serviços, né, que a política pública tem por obrigação de entregar à sociedade. Principalmente tendo a disponibilidade orçamentária e financeira que esse município tem. Então, continuarei fazendo o meu trabalho, né, fazendo os meus questionamentos, propondo mais do que cobrar, né, fiscalizar, mas também propor soluções. Acho que esse é o nosso papel. Obrigado, vereador. Nós temos aqui fora também a nossa missão. Como eu disse há pouco, eu vejo a gestão pública como um grande Big Brother. E daqui mais um tempo, vocês, personagens desse quadro, estarão diante de um paredão. Vai caber ao eleitor aqui fora saber quem fica e quem sai. E na minha modesta fala, eu proponho que mude. Ou muda as pessoas ou muda os comportamentos. Não dá para continuar como está. Esse é o nosso papo reto. Nós agradecemos aqui a presença do nosso vereador, Anderson Moratório, que se dispôs a vir falar de um tema tão importante e que estenderia-se por muito mais, porque temos muito. Eu espero que no próximo a gente já tenha uma solução e que o Poder Executivo, junto com os seus colegas, abram a caixa preta, se não tem nada a esconder, nada a temer, que a verdade seja revelada para que toda a sociedade se certifique de que os recursos públicos estão sendo corretamente investidos. O que não dá mais é para viver, não faz de conta e ouvindo apenas desculpas, né? Como eu disse, uma narrativa de que está tudo bem, de que é uma questão apenas de ajuste. E tem um ponto muito importante, antes que a gente encerre, que é a contratação desse programa que foi criado após o concurso não ter dado certo, que é um tema que a gente vai debater em breve, mas esse processo seletivo tem sido feito muitas críticas contra a secretaria do CTRH, que funciona, o departamento, que é o CTRH, que funciona para a Secretaria de Administração. Não é isso? E eu falo o seguinte, de gestão eu entendo, e posso dizer que isso é falta de planejamento. A educação não começou hoje, nem há um mês atrás. Ela já existe desde antes da emancipação deste município. E nós temos 35 anos completos para fazer gestão e não estão conseguindo. E aí fazem as coisas a toque de caixa, de última hora, e querem que um processo desse seletivo seja todo mundo aprovado. A gente sabe que não é assim. As pessoas precisam, sim, fazer exames que querem evitar que ocorram, que querem burlar o sistema e fazer com que esse processo ocorra. E aí é muito fácil colocar a culpa, porque vocês todos têm tempo para falar ali, e eu tenho observado esvaziamento da casa, poucas pessoas assistindo, ontem não tinham 270 pessoas. A gente vê que o povo não está dando a mínima mais do que vocês falam, do que vocês fazem, porque cansou. Deram a vocês todo esse tempo e não estão satisfeitos. Fazer festa, entregar presentes, fazer selfie, aquela coisa toda, isso não reflete a maioria da sociedade que está indignada com o que vem acontecendo. E essa resposta será dada nas urnas, eu acredito, em breve, porque isso tem que ter um basta. E não é pelo movimento que estão criando que vai acontecer. É a indignação de cada um de nós. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, essa situação muda. E eu deixo agora as suas considerações finais para que a gente possa encerrar o nosso podcast. Primeiro, agradecer, Oliveira, pelo convite, por esse papo reto.
dar parabéns mais uma vez pela estrutura e, acima de tudo, pela missão do programa, né, que é realmente ter essa conversa direta, clara, de levar à sociedade temas tão importantes como nós tratamos hoje da educação. E como eu falei, né, e volto a frisar, estamos aproximando de um momento extremamente importante, né, que é a decisão de construção de política pública para os próximos 4 anos dessa cidade. É importante que o cidadão, que o homem e a mulher de bem dessa cidade, né, participe desse processo, consiga enxergar além de uma cortina de fumaça que às vezes se apresenta, né, para de fato ver quem de fato quer contribuir com a política pública dessa cidade. Então é importante a participação do cidadão, é importante este momento para que ele valorize seu voto, que acima de tudo consiga enxergar de fato o que se faz a política. Hoje eu vejo uma aversão muito grande da população em relação à política, mas é pela própria prática dos políticos, né? Mas a política está em todo lugar e nós precisamos participar. Ela está muito além do vínculo empregatício entre um servidor da prefeitura, ela vai muito além. Ela vai na questão da segurança, do saneamento básico, enfim. Ela impacta no dia a dia. Então, nossa participação é fundamental dentro do processo político. Eu continuo fazendo o meu trabalho, né? Fiz o meu trabalho tentando, com falhas, como todos nós temos, mas enquanto professor, enquanto coordenador, enquanto gestor, e hoje como vereador, farei o melhor possível dentro do que me cabe. E coloco sempre o nosso mandato à disposição e coloco mais uma vez, faço um agradecimento e coloco mais uma vez à disposição o nosso mandato. Muito obrigado. Ok. Bom, essa é a proposta do Papo Reto, uma conversa franca e direta dos bastidores, falando para você toda a verdade que está sendo mantida dentro de uma caixa preta. O que a gente quer, na verdade, é revelar para o cidadão tudo o que nós precisamos, de fato, saber dentro dessa gestão, que até o momento não disse, não mostrou para o que veio. A gente precisa continuar com esse trabalho, continuar levando a você as informações de forma coerente, precisa, e contamos com a sua audiência. Nos próximos podcasts terá mais assuntos de interesse da sociedade. Nós daqui, vocês daí, fazendo junto o podcast Papo Reto. Muito obrigado. Chega, quero sorrir, mudar de assunto, falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito, eu acredito que você vai gritar junto. Chega, que mundo é esse, eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto, falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito, eu acredito que você vai gritar junto. A gente é saco de pancada há muito tempo e aceita, porrada da esquerda, porrada da direita, é tudo flagrante, novas e velhas notícias, mentiras verdadeiras, verdades fictícias. Polícia prende o bandido, bandido volta pra pista, bandido mata o polícia, polícia mata o surfista. O sangue foi do Ricardo, podia ser do Medina, podia ser do seu filho jogando bola na esquina. Morreu mais uma menina que falta de sorte, não traficava cocaína e recebeu pena de morte. Mais uma bala perdida, paciência, pra ela ninguém fez nenhum pedido de clemência. Chega, que mundo é esse, eu me pergunto. Chega.